No Diversidade de hoje, a poetisa Verônica Moreira fala sobre os 10 anos de carreira literária e o ingresso dela em academias de letras e artes. A Verônica ingressou na literatura como uma espécie de terapia, escrevendo para botar alguns sentimentos para fora. Quando passou a postar os textos na internet, logo conquistou milhares de seguidores. E aí foram surgindo contatos com escritores, convites para participar de jornais e coletâneas literárias, para publicar os próprios livros e também para fazer parte de associações ligadas à produção cultural. Entre elas, a FEBACLA, Federação Brasileira dos Acadêmicos de Letras e Artes. Hoje, a Verônica coordena a delegacia cultural dessa entidade em Caratinga. Eu comecei a escrever na faixa dos meus 34 anos de idade. Eu comecei a colocar no papel meus primeiros escritos, de forma despretensiosa. Sabe? Eu queria expressar mesmo o que eu sentia, acho que tinha muito o que dizer e às vezes a gente nunca consegue dizer o que a gente quer através de palavras, assim, conversando, né? E eu comecei a colocar no papel todos os meus sentimentos, tudo aquilo que eu tinha vontade de expressar, mas aí comecei a expressar de maneira escrevendo, né? E comecei a publicar, fiz uma página no Instagram, comecei a publicar meus primeiros textos, né, frases, pensamentos, pequenos estrofes, né, de poesias e tal. E foi sendo muito aceito pelo público leitor, né? As pessoas começaram a ler, se identificar com o que eu escrevia, admirar a escrita, né? E desde então eu comecei a ver que eu tinha, né, foi nesse período que eu comecei a ver que eu poderia investir nisso, porque era uma coisa assim que estava me fazendo bem, porque é muito bom a gente poder colocar no papel os nossos sentimentos e saber que as pessoas estão lendo e também estão sendo tocadas, estão sendo ajudadas, porque a escrita ela ajuda, ela liberta, sabe? Ela tem um papel fundamental na vida das pessoas, né? E a poesia ela tem essa magia de tocar, né, o coração das pessoas, tocar a alma das pessoas. E eu decidi, né, que eu tinha que fazer um curso de letras para aperfeiçoamento mesmo na literatura, porque eu gostava daquilo, né? Mas eu comecei a escrever, meu filho estava com 4 aninhos de idade, hoje ele tem 13, né? Ele estava na faixa dos 4 aninhos e ele teve um problema de saúde, um problema sério, ele ia precisar passar por uma cirurgia intestinal, então aquilo mexeu muito comigo, sabe? E foi onde parece que aquilo me inspirou ainda mais a escrever. Eu comecei a fazer orações, sabe? Escrever orações em forma de poesia. E aquilo foi tocando o público, né? E interessante que depois, graças a Deus, ele ficou bem, ele não precisou passar pela cirurgia, mas foi algo que mexeu muito com o meu emocional e foi onde eu comecei a escrever. Quando foi ali... Nesse mesmo período, né, eu conheci eu também já fazia entrevistas no Instagram, entrevistava autores, poetas, artistas de todos os segmentos, né? E numa dessas entrevistas eu conheci um confrade, hoje é meu confrade, né? Mas na época um amigo lá do Instagram, e ele me pediu: Verônica, eu vejo suas entrevistas, eu queria muito participar. Tem como você me entrevistar? Porque eu quero mostrar meu trabalho, eu publiquei um livro e tal. E eu aceitei, né? A gente marcou e tal. E quando eu fui descobrir, ele era confrade da Federação Brasileira, ele era um dos confrades, dos membros, né? E aí, vendo o meu trabalho ali, ele me indicou para a federação e eu ainda não havia começado a fazer meu curso, porque ainda não tinha. Era uma coisa bem despretensiosa mesmo. Eu escrevia porque eu queria, sabe, abster-me assim das coisas, né, da alma, colocar para fora os sentimentos, né, vamos dizer assim. E aí eu comecei a fazer o curso de letras e entrei para a federação. E desde então foi deslanchando assim, aquela coisa que eu não esperava acontecer tantas coisas. Aí fui me aperfeiçoando mais, né, fazendo um trabalho bacana ali dentro da federação. Aí veio, né, os trabalhos voltados, né, à cultura ali, que eu faço ali, eu realizo
faço convites, né? Indico pessoas e assim, isso aí foi acrescentando mais, entendeu? Ali dentro da federação conheci várias pessoas, inclusive o editor do jornal Cultural Hall, e ele acabou me vendo o meu trabalho, me convidou para ser colunista, e eu aceitei na época, né? Porque eu ficava assim, meu Deus, mas ser colunista de um jornal é algo que eu não esperava, né? Mas o meu trabalho foi sendo cada vez mais aceito. Depois comecei a pertencer, né? Fui convidada para outras instituições, né? Eu pertenço à Academia Caxambuense de Letras, Academia em Brasília, sabe? Academia Cruzeirense de Letras, a ICLAB, a ILB e várias outras que eu não estou lembrada, que é muita. E comecei a escrever também para a revista internacional Debate, né? E o presidente da federação, ele começou a ver o meu trabalho, né? Fui me destacando cada vez mais. E ele me promoveu, vamos dizer assim, a delegada cultural, aqui dentro da cidade de Caratinga. Eu entrei para a federação, ali eu fiquei conhecendo várias pessoas, escritores de vários locais do mundo todo. Fui convidada para participar de várias coletâneas. Eu já devo ter participado de umas 30 coletâneas, sabe? E as pessoas viam meu texto, meu trabalho, né? E iam valorizando. Acho que isso é muito importante, a gente ser valorizado por aquilo que a gente faz. Como você, né, como eu te expliquei, eu não esperava, não pedia nada em troca, mas acho que essa troca ela veio assim naturalmente. A poesia veio na minha vida de forma muito natural. Eu nunca pensei que um dia eu fosse publicar um livro. Meu sonho era ser bailarina. E na época eu morava, né, aqui no bairro Esplanada, né? E ali, aquela infância muito simples, sabe, que eu tive. Não tinha condições de pagar curso de balé, não tinha essas regalias, vamos dizer assim. Então, é um sonho que ficou, né? Mas, olha como que a gente... Hoje eu estou aí, me tornei uma bailarina das letras, eu falo assim, né? Que hoje eu posso me expressar, eu posso dançar através da poesia. Não conhecia ainda muito os clássicos. Eu comecei a ler os clássicos agora, depois de um tempo já, que eu já estava ali, né, na academia, e eu estava já fazendo vários trabalhos, tendo que participar de várias coletâneas e conhecer, né, através do meu trabalho, eu tive que aprender a buscar, né, sobre esses autores. E um autor que me inspira muito, que eu acho que eu me identifico bem com a escrita dele, é esse aqui, ó, o Fyodor Dostoiévski. E a história dele é maravilhosa, né? Ele perdeu os pais novinho, né? Adolescente, eu acho que ele estava com 17 anos quando ele perdeu, 11 anos quando perdeu a mãe e 17 quando perdeu o pai. Então, assim, é uma história muito longa, a história dele, e linda, sabe? Ele é um dos maiores romancistas russos. E eu acho que a minha escrita identifica com a dele. Outra também, Clarice Lispector. Sabe, acho que ela tem muito a ver, o meu jeito, assim, de minha escrita e meu jeito também. Acho que eu tenho muito a ver com ela. Ela era aquela pessoa considerada uma escritora muito esquisita. Eu não sei se eu sou esquisita, mas, assim, às vezes eu me sinto assim como ela. Então, assim, eu me inspiro muito na escrita dela. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a segunda parte da nossa entrevista. Fique ligado. Estamos de volta e hoje o papo é com a escritora Verônica Moreira, autora deste livro aqui, Jardim das Amoreiras, que é uma coletânea de poesias. Ela também tem um perfil no Instagram onde entrevista escritores que vivem em diferentes partes do mundo. Durante a nossa conversa, ela falou sobre o processo criativo, sobre os autores com quem mais se identifica e sobre os projetos atuais. Existe o bloqueio, às vezes. Eu, por exemplo, eu sou assim, eu adoro escrever. Mas se você me cobrar, vamos supor, Verônica, você vai ter que escrever sobre um determinado assunto. Eu só posso escrever sobre aquele determinado assunto se eu estiver bem. Se eu estiver, assim, tranquila. Se for uma coisa que me pressiona, tudo que me pressiona, eu acabo que me afastando um pouco. Tipo assim, isso me trava. Dá esse bloqueio, né? Ele vem e é frequente. Se eu tiver que entregar um trabalho amanhã, eu me sinto bloqueada. Eu gosto de fazer as coisas naturalmente.
É tanto que meus versos são livres. A minha poesia, ela é uma poesia mais livre. Eu gosto, eu acho lindo o soneto, eu faço soneto, mas eu não gosto. Eu gosto mesmo é da poesia livre, daquilo que eu posso falar, do que eu sinto. Inclusive no meu livro, ele tem muito isso, a poesia livre, sabe? Eu falo muito dos sentimentos, das dores, das coisas que a gente vive no cotidiano, né? Que eu acho muito importante. A minha escrita, muita gente se identificou com a minha escrita justamente por causa disso, porque eu falo do que eu sinto, entendeu? E o que eu sinto não é só eu que sinto, várias pessoas sentem a mesma coisa. Então isso é que é interessante. As pessoas foram conhecendo a minha escrita através das coletâneas. E quando eu terminei, né, quando eu decidi que eu queria publicar meu primeiro livro, por incentivo de todo mundo também, Verônica, você tem que publicar seu livro e tal. Mas eu quis colocar nesse livro, que é o Jardim das Amoreiras, a minha escrita mais simples, sabe? Aquelas primeiras. Então aqui tem homenagem para minha mãe. Nesse livro eu fiz uma poesia para o meu filho, fiz para as minhas filhas. Assim, o meu primeiro livro, ele foi com uma escrita bem tradicional, bem simples. Jardim das Amoreiras, por causa do meu nome e do meu sobrenome, né? Por causa da família Moreira, porque o significado dele significa amoras, sabe? Aí por isso que eu fiz, veio no meu coração assim aquela vontade, eu vou fazer um livro e a princípio seria Jardim Poético. Mas depois eu vi o significado do meu nome, do meu sobrenome, do meu nome. Eu falei assim, não, Jardim das Amoreiras. E porque eu amo a Amora, né? É tanto que eu chamo todo mundo de Amora. Oi, minha Amora! Amores e Amoras. Eu acho lindo. E, assim, a capa desse livro, quem desenhou foi meu irmão. Meu irmão é um grande artista também, sabe? Esse desenho, né, a Verônica, só que na época, porque, né, a gente mudou um bocado a cor do cabelo, mas ele tem tudo a ver comigo, gente. Coletânea Tributo aos Grandes Nomes da Literatura Universal, ela foi organizada por mim e pelo meu amigo jornalista Sérgio Diniz. É essa coletânea aqui, tá vendo? E nela participaram grandes nomes da literatura dentro e fora de Caratinga, né? E eu pude fazer o evento aqui, né? Foi no dia 20, acho que foi dia 25 de fevereiro, se eu não me engano. E foi um evento maravilhoso. Aí na oportunidade, né, eu convidei o presidente da federação para vir a Caratinga e ele pôde outorgar personalidades da cidade, com títulos, comendas, né? Foi maravilhoso, foi um encontro maravilhoso, sensacional, que eu não vou esquecer nunca. E esse livro aqui, inclusive, eu fiz uma homenagem a Clarice nele. Tá vendo? Essa aqui é a minha página, minha participação. É um tributo a Clarice Lispector e eu vou ler para vocês. Esquadrinhando o tempo em que vivi nos albores da mocidade, emoldurei sonhos no vácuo presente em que vivo agora. Eu, tão cheia de mim, guardei o uivar do vento que um dia em meu rosto soprou. Quem poderá livrar-me do vácuo que em meu peito ficou? Meu ser, que em versos se derramavam em qualquer folha de papel, perto do coração selvagem, trilhava esperançoso a caminho do céu. Não me sentia aquela bruxa da literatura, apenas escrevia para abster-me de minhas atormentadas loucuras. Eu fiquei bem conhecida lá fora, né? Então, meu sonho, acho que para eu me sentir mais realizada, eu precisava ser reconhecida na minha cidade, na minha terrinha, né? Eu acho que isso é importante para qualquer artista, né? É muito bom você ser reconhecida lá fora, você ter amigos lá fora, mas eu precisava desse acolhimento aqui dentro da minha cidade. Diante de um edital que eu vi a publicação no Facebook da academia, porque eu sempre acompanhava, ficava de olho, né? Falei assim, gente, que oportunidade maravilhosa, mas eu vou ser aceita dentro da academia? Como que eu vou ser aceita? Eu não, né? Eu ainda não terminei meu curso de letras, eu estou aprendendo ainda, eu sou aprendiz. Aí eu ainda falei acho que foi com o professor Eugênio, falei, seu professor Eugênio, eu fui convidada para, né, eu fiz a minha inscrição para a Academia Caratinguense de Letras, será que eu tenho chance? Ele virou e falou assim, por mim você já está aprovada. Quer dizer, mas dependia dos outros, né? Mas aí, graças a Deus, sabe? Foi uma grande realização para minha vida acadêmica, para minha vida como poetisa, como escritora.
porque eu pretendo estudar mais, buscar mais e ser mesmo, sabe? Ainda mais reconhecida no que eu faço, no que eu gosto de fazer. Agora eu tenho o cargo também, né, a função de delegada cultural aqui de Caratinga. Eu pretendo fazer saraus, pretendo, sabe, fazer trabalhos para ajudar autores que são ali, porque Caratinga é um celeiro de artistas e tem escritores aí que a gente não conhece o trabalho deles, sabe? E esses trabalhos, eles precisam ser mostrados. Então, meu desejo, vou falar assim, porque de repente eu não consiga fazer tudo que eu pretendo, porque, né, a gente não sabe, tudo tem um limite. Mas eu quero, sabe, fazer o possível e o impossível para apresentar mais pessoas, né? O meu novo livro é O Mistério do Coco, é um livro infantil, voltado ao público infantil, né? Que eu creio que vai fazer assim, muito sucesso com as crianças, porque ele é um livro que aguça muito a curiosidade das crianças, sabe? E a personagem, a Vequinha, que sou eu no caso, ali eu conto coisas que eu vivi na Rua do Sapo, né, na minha infância, que é a rua onde eu morei, que hoje é conhecida como Rua Paulina Miranda, mas na época a gente chamava a Rua do Sapo. E eu era uma menina muito curiosa, eu era, sabe? E um dia eu me aventurei eu fui buscar um coco, eu pedi minha mãe para fazer cocada, minha mãe, ela fazia uma cocada deliciosa. E eu pedi ela para fazer uma cocada para mim. E ela falou: Verônica, vai lá na vendinha e vai comprar o coco. Antes mesmo que eu chegasse na vendinha, antes mesmo dela falar o que ela queria, eu já estava lá na venda. E no meu livro eu falo disso aí, o mistério do coco. Como que a água entra dentro do coco? Alguém sabe me dizer? E esse daí é o mistério do meu livro. Só que assim, ali eu conto também fatos, né, de coisas que aconteceram na minha infância. Mas assim, é um livro que vai ensinar a criança a valorizar as coisas que hoje tem, né? Porque e também vai ajudar a criança na questão da natureza, buscar conhecer, sabe, ter conhecimento das coisas belas que Deus fez, né? O coco é uma delas, que a água do coco é uma delícia, né? Mas como que a água entra ali? Então, assim, a criança, ela fica... Eu tinha essas curiosidades de coisas, assim, parecem insignificantes, mas não são, né? E aí eu conto essa historinha. E eu vou fazer o lançamento presencial, pretendo fazer em breve, aqui mesmo na cidade de Caratinga. Ainda estou olhando um local, né? Não sei onde fazer ainda, mas pretendo fazer até o mês de maio, até o finalzinho de maio, se Deus quiser. Estamos aguardando então o lançamento de O Mistério do Coco, novo livro da Verônica. Quem quiser conhecer melhor as obras dela e ver as lives que ela faz, pode seguir no Instagram, @baronesa.veronicamoreira. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.